Realmente hoje está complicado, estou errando aqui, né? Eis a oportunidade, né? Então, produzir ou não, eis a oportunidade, que todos nós temos. Mas aqui volto a dizer agora de forma mais audível, né, para quem está no YouTube, né? De uma forma mais ampla, que ele está falando de forma específica, na verdade, aos judeus, né? Aos religiosos, da nação de Israel. Tá? Então, ele trabalha aqui a questão da questão das tragédias em Jerusalém, envolvendo Pilatos, claro, envolvendo os judeus. Né? E aqui também ele vem agora com uma parábola, né? E parábola a gente pode pensar que é uma pequena história que alguém conta, uma narrativa, né? Que sempre tem uma ideia para ilustrar, né? Grandes verdades. Então, às vezes, Jesus ele fez isso muitas vezes, ele contou parábolas para poder ilustrar grandes verdades. Né? E aqui a parábola, no caso, da figueira estéril. Né? Então, ele vai falar... Geralmente, as parábolas, elas não têm um nome... os nomes, né, dos personagens, né, das pessoas envolvidas, né? Aqui, por exemplo, ele diz, né, certo homem, sempre é assim, né? Parábola sempre tem isso, né? Então, é realmente uma narrativa pequena, breve, uma história pequena, né? Geralmente, claro, fictícia, né? Para poder realmente comunicar verdades, lições, né? Verdades ligado a lições morais, vamos dizer assim. Tá? Então, basicamente, parábola é isso aí. Né? Então, ele está trabalhando isso com o pessoal de Israel aí, especificamente falando aos judeus, mas certamente dá para aplicar a todos os cristãos, a todos os indivíduos cristãos que existem neste mundo. Por isso a questão da oportunidade que temos hoje de estar aqui e de poder comentar sobre isso e aprender essa lição aqui, esse pequeno texto, né, com grande lição. Tá? Então vamos lá. Os irmãos, como todo mundo sabe, né, leia aí, por favor, o verso 6, né? Lucas 13, verso 6. Vamos lá então, leia, fazer o favor. Isso, olha bem. Então, é isso aí. Está começando a parábola, né? Certo homem, não diz qual homem. Claro que tudo tem a ver aí com os judeus mesmo, né? E com o próprio Israel. Né? Então, certo homem tinha uma figueira plantada na sua vinha. Notem que a plantação mesmo era de vinha. Vinha todo mundo sabe, né, gente? Oliveira, né? No caso, uva, né? Todo mundo sabe disso. Então, bom, imaginemos uma grande plantação assim de uvas e dentro daquela vinha, então, né? Tinha estrategicamente ali para aproveitar o solo, e os judeus sempre fizeram isso, né? Para aproveitar o solo, ele plantava ali por exemplo, uma figueira, né? Então, espera-se que a figueira aproveitasse o solo, deu para entender que fosse útil ali no solo. Então, a figueira era colocada estrategicamente nessas vinhas, né? Então, se ela não produzisse, não tinha sentido ela estar ali, né? Ela estava ali meio que de forma improdutiva, inútil ali, ocupando um espaço que poderia ser ocupado por mais videiras ou então por outra árvore que desse fruto, né? Então, basicamente, a coisa caminha, né? A parábola caminha nessa direção. Então, certo homem tinha uma figueira plantada na sua vinha. Como eu disse, isso era muito comum nas plantações, né? No contexto ali que Jesus está ensinando, né?
Ele sempre pega coisas que são do contexto, né, para poder ensinar, entendeu? Sempre coisas que são do contexto, né? Ou aquela parábola do semeador, a noção do grão de mostarda, vai embora. Ele pega coisas que são do contexto ali para poder ensinar, tá? E vindo procurar fruto nela, o que aconteceu? Não achou fruto nela, né? Então, se não tem fruto, tem que pensar se vale a pena, né? Lá nos fundos do quintal, né? Meu ali, próximo da Madalena, né? Vizinho ali, tem uma grande figueira. Já viram a figueira lá? Uma grande figueira. Só que ela não dá fruto. Bom, pelo menos eu nunca vi, né? Porque aquela ela não é estéril mesmo. Na verdade, ela é aquelas que não dão mesmo, né? Então, uma grande figueira, com a raiz fora de série. Ela ocupa um espaço, ela digamos que ela é útil por causa da sombra dela, que é muito, né? Muito grande, né? Então, abrange bastante. Então, a sombra é muito boa dela. E outra coisa que poderia aproveitar dela ali, eu não sei, ela não está perto de casa, graças a Deus, porque as raízes vão tomando um grande espaço lá, né? Se ela tivesse em outro local, de repente já teriam cortado aquela figueira, embora eu acho que seria uma pena fazer isso com aquela figueira. Meu Deus, é muito lindo, eu acho linda, beleza, né? Muito linda mesmo, né? Eu queria que tivesse do lado de cá do quintal, dentro do quintal lá, né? Mas está do lado, né? Depois do muro lá, né? Bom, é isso. Dá para entender, né, gente? Tá? Essa aqui também, mas essa aqui era para produzir, não estava produzindo, né? Essa daqui, tá? Essa figueira. Vamos lá agora, o verso 7. Pelo que disse ao viticultor, há 3 anos vai procurar fruto nessa figueira e não acha. Pode cortá-la, para que saia ela ainda quando inutilmente dela. Então, né, pelo que disse o viticultor, que é a pessoa que cuida, né, das vinhas, né, e tal. Há 3 anos, 3 anos venho procurar fruto nesta figueira e não acho. Quer dizer, quem disse isso, olha bem, pelo que disse ao viticultor, quem disse é o dono da vinha, tá? Tem toda uma ilustração aí, tem todo, né, digamos, tudo tem a ver mesmo com Israel mesmo, né? Israel é de longe, né, simboliza a figueira, né, gente? Várias histórias a gente percebe isso e parábolas também, né? Então, há 3 anos, né? Tinha uma lei em Israel, lá em Levítico 19, 23 a 25, que dizia que geralmente nos 3 primeiros anos não tinha, as pessoas não colhiam, né? Isso era a lei, né? Mosaica lá. As pessoas não colhiam nos 3 primeiros anos, porque não tinha também. E no 4º ano era dedicado ao Senhor. Então, geralmente, as árvores que davam frutos poderiam ser consumidas a partir do 5º ano. Entende? Quer ver em Levítico lá? Levítico. Eu até marquei aqui. Isso mesmo, 19, 23 aqui, olha bem, 23 ao 25, né? Olha, o que diz o texto? Não sei se vocês já viram, já leram esse texto, tá? Então, diz assim, quando entrardes na terra, que está falando sobre a terra que eles iriam entrar, que é a terra prometida. Então, quando entrares na terra e plantardes toda sorte de árvore de comer, né, ser ruizar vedado o seu fruto
o seu fruto, tá? 3 anos vos será vedado. 3 anos, não poderia, né? Claro, né? Aproveitar ali da árvore, né? Quando eles entrassem lá. Dele não se comerá. Porém, no 4º ano, todo o seu fruto será santo. Será oferta de louvores ao Senhor. Tá? Está escrito aqui em Levítico, gente. Tá? No 4º ano seria tudo dedicado ao Senhor. Tá? Pelo menos isso aqui está claro em Levítico, ligado a uma determinação quando Israel entrasse na terra prometida, tá? E isso deveria ser feito. No 5º ano, aí verso 25 diz, no 5º ano comereis fruto dela, para que vos faça aumentar a sua produção. Eu sou o Senhor vosso Deus. Deu para entender? Viu o que o texto diz? Bom, se isso aqui tiver, digamos que isso aqui no tempo de Cristo fosse observado, imaginemos que sim, né? Que seja observado. Então a gente tem que calcular que essa figueira ela deveria estar mais ou menos no seu 6º ano, entende? Porque 3 anos que ele procurava e não achava. Mas não está dizendo que ela tinha 3 anos, entende, gente? Porque uma árvore, eu sei que eu estou plantando lá uns pés lá de giló lá em casa, e eu achei que você plantava num dia, no outro dia já você podia comer, mas não é assim não funciona assim não. Você tem que esperar um tempo para poder aquela plantação. Nunca plantei, né? Então, é brincadeira, claro que eu não... Né? Agora está demorando, já tem uns 30 dias que eu plantei aquele giló lá, e o negócio ainda não está dando fruto, nem sonhando dar fruto. Então, quer dizer, imagina quando? Imagina então uma árvore, né, uma figueira, por exemplo, né? Vai demorar mesmo surgir o fruto, né? Então tinha todo esse processo aqui. Então, se a coisa, se está dentro desse contexto, pensarmos direitinho, então nós temos aí, ela está mais ou menos com uns 6 anos, tá? 3 anos que está procurando. E por incrível que pareça, também alguns acham que tem a ver com o tempo de ministério de Jesus ali, ensinando, né? Cerca de 3 anos. Alguns pensam isso, né? Outros já pensam que isso tem a ver com o tempo que Deus está falando a Israel. Israel não produz fruto. Entende, gente? Quem conhece um pouquinho a história de Israel sabe que Israel foi instruído, profetas falaram, muito tempo falando, muitos séculos falando, né? Milênios, na verdade, falando, e Israel, infelizmente, não obedeceu ao Senhor como deveria, né? Alguns obedeceram, mas Israel, como nação, lamentavelmente falhou. E agora Cristo estava ali. E eles não estavam ouvindo Jesus também, né? A nação não, tanto é que eles rejeitaram Jesus. Alguns judeus sim, né? Se tornaram discípulos, apóstolos, tal, mas a nação não, a nação rejeitou Jesus. Assim como hoje também, muitas pessoas escutam, né? Mas não praticam. Escutam no sentido de os ouvidos físicos, né? Mas os ouvidos espirituais não escutam, porque não praticam aquilo que ouvem, né? Então, Israel estava assim, tipo uma figueira estéril mesmo, que escutava e não produzia, né? E não dava frutos. Aí não adianta, que sentido tem? E alguns entendem que dentro disso daí a gente pode pensar também, primeiro, na oportunidade que Israel estava tendo. E mais um tempo que teria. Aí, se nós quisermos pensar historicamente, pensar aí, nós vamos pensar que no ano 70, por exemplo, depois de Cristo, tem a queda de Jerusalém. Os judeus, mais uma vez, são dispersos. E aí eles têm que ir
para os lugares, né? No caso, dentro do Império Romano, fora do Império Romano, estabelecerem colônias e tal. E porque Jerusalém foi destruída no ano 70 depois de Cristo. Parece que esse tempo que Deus está dando para Israel tem a ver com essa oportunidade que Israel tem e também com a paciência de Deus, que a gente vai também ver nessa pequena parábola. É muito interessante. Depois, lá no ano 100, se eu não me engano, 132 depois de Cristo, novamente, né, Israel vai sofrer perseguição novamente e vai ter uma rebelião, né, mais uma vez movida contra o Império Romano, e Israel novamente será disperso. E aí, meu querido, só vai mesmo agora recuperar, ressurgir como Estado, né, agora no 1948, né, que vai ressurgir como Estado. Então, quer dizer, é isso, tá? Então, Israel, Deus foi paciente com Israel, tá? Deus trabalhou com Israel muito, mas muito tempo, né? Então, eu acho que isso também fala disso, quer ver? Então, deu para entender, né? 3 anos estava procurando a fruto lá na figueira, não encontrava, ela estava ocupando um espaço ali e não tinha sentido, porque não produzia, né? Às vezes, e aí também vem sempre claro, muito Israel aqui, mas e nós, e você e eu, estamos ocupando realmente um espaço nessa terra e somos úteis? Nós estamos ocupando um espaço na igreja e somos úteis? Estamos produzindo de fato alguma coisa no reino de Deus ou não? Né? A gente tem que fazer pergunta, cada um a si, né? Não é perguntar para o outro, mas perguntar a si. Eu estou produzindo? Vale a pena eu permanecer aqui? Vale a pena eu realmente ficar aqui na terra? Eu vou produzir? Aí que eu lembro da história do meu irmão, do meu querido irmão e saudoso irmão. Eu não esqueço, quando eu estava com ele no carro, o câncer dele já estava, digamos, eu não sei com quanto tempo, mas já estava, né? 1 ano, 2 anos, não sei, o câncer. E eu falei com ele, né, meu querido, você fez algum propósito com Deus? Porque você até aqui, né, você viveu uma vida assim, envolvida mais nos negócios e não uma vida envolvida nas coisas de Deus, né? Tanto nas coisas de Deus. Então, aí eu bati um papo com ele legal ali e tal. Assim, faça propósito com Deus. Fala, de alguma forma, eu vou usar a linguagem aqui, né? Tenta convencer Deus de que vale a pena você ficar aqui, né? Para você cuidar, né, do reino dele, das coisas do reino dele, né? Então, bati esse papo com ele, conversei com ele sobre isso, né? Mas ele, depois de 2 anos, se não me engano, que eu falei isso, né? Ele ficou doente 5 anos, então, 3 anos depois, ele continuou a vida dele, né? Então, foi para a eternidade. Então, é isso, entende? Eu acho que a oração que eu tenho que fazer é assim, que você e eu, né, temos que fazer. É simples. Senhor, eu estou aqui, vou produzir no teu reino. É isso, né? Vou produzir no teu reino, né? Estou aqui para produzir. E a gente tem que ser até sincero. Sinceridade é muito boa. É muito bom sinceridade. Tem que ser sincero. Deus, se não vale a pena eu ficar aqui, não tem sentido eu permanecer. Para quê? Para ver sofrimento? Sofrer e ver sofrimento? Para quê? Então, se eu não vou produzir no teu reino, se eu não vou trabalhar no teu reino, se eu não vou como igreja de Cristo, me movimentar, né, no teu reino, né, brigando, ensinando, escrevendo, então, que sentido tem eu ficar aqui?
Eu sempre digo isso para Deus, porque é a única oração que eu tenho para fazer, né? Deus, para eu ficar aqui, eu preciso produzir, eu tenho que produzir, né? Eu tenho que ser impulsionado pelo teu Espírito, e o teu Espírito me impulsiona para isso. No bom sentido, me empurra para isso, né? Então, eu não preciso de uma palestra motivacional para isso. Eu não preciso de alguém que fale comigo, ou assistir algum vídeo, ou alguma coisa. Não, é o teu Espírito que deve, obviamente, trabalhar no meu coração e mostrar o que eu tenho que fazer, o que eu preciso fazer, os movimentos como Igreja de Cristo que eu tenho que dar, né? Como participante desse corpo, como membro desse corpo. Então eu tenho que me sentir útil, e tu precisa olhar para mim e ver que realmente eu estou sendo útil aqui. Senão, que sentido tem eu permanecer aqui? Está entendendo ou não, gente? Para quê? Para ver sofrimento? Para quê? Alguém acha que isso aqui vai melhorar? Alguém acha que esse mundo irá melhorar? Está brincando comigo. Só quem não lê as Escrituras acha que isso vai melhorar. Não, amados. Nada disso. Irá piorar cada dia. E é assim mesmo. Então, para ficar aqui tem que valer a pena. Tem que valer a pena. Tem que andar na rua, nas ruas da cidade, nos bairros, se movimentar como Igreja de Cristo, ou melhor ainda, como embaixadores de Cristo, como embaixadores de Cristo, representantes de Cristo na terra, como a imagem de Cristo, como se fosse o próprio Cristo andando, se movimentar honestamente, se movimentar com sinceridade, né? Sendo útil, é isso. Nós temos a oportunidade, e Deus tem sido paciente conosco, para que sejamos úteis, tá? E essa parábola fala disso, oportunidade, paciência, né? Bom, vamos lá. Agora o verso 8. Até o 9, está terminando já. Vamos lá, o verso 8. Ele, porém, respondeu: Senhor, deixa ainda este ano, até que eu estrague a terra, e que conheço. Exato, o esterco, né? Ele, porém, respondeu: Senhor, deixa ainda este ano. Isso aí é oportunidade que Deus dá. É oportunidade que Deus dá, é tempo que Deus dá. Tá? É a paciência de Deus com Israel. É a paciência de Deus conosco. Todo mundo sabe. Eu sofri um grave acidente de carro. Tem 23 anos, se eu não me engano. 22, 23 anos. Tá? Então, eu estou no lucro. Deus deu para mim oportunidade. Oportunidade. Será que eu estou usando estes 23 anos de forma útil? Será que eu estou aproveitando o tempo que Ele tem me dado? Isso eu estou falando só acidente de carro. Não estou falando do escape, né?
de morte, né, que eu tive também da parte de Deus. Não estou falando só do acidente. Então, tem que valer a pena. Às vezes, a minha querida e santa esposa não entende. Igual hoje, eu acordei 4h pouco da manhã e fiquei na cama um pouco, vi que não dormia, fui fazer as minhas coisas, subi lá para o meu abençoado escritório lá e fui orar, ler as escrituras, cuidar de coisas ligadas ao reino de Deus e tal, aos estudos. É isso, gente. Eu vou fazer o quê? Eu não estou dormindo, vou ficar perdendo tempo, né? E poderia até ficar mais um pouquinho na cama, mas estava um frio gostoso, né? Um frio bem gostoso mesmo. Que bacana, que joia, gente. Bom, então é isso, então tem que produzir. Então, enquanto eu viver, eu quero produzir, tem que valer a pena. Tem que valer a pena, meu amado. Né? Cada segundo que eu respiro, tem que valer a pena. Cada dia que eu termino, cada noite que eu passo, tem que valer a pena e eu tenho que aproveitar as oportunidades. Entende? Eu não sei o que você está fazendo com o seu tempo, as oportunidades que Deus tem te dado, né? Israel não aproveitou não, tá? Né? Infelizmente não aproveitou, a gente sabe disso. Então é isso aí, ó. A paciência de Deus. Ele, porém, ele disse, né? Senhor, deixa, ainda este ano, até que eu escave ao redor e dela, né, ele ponha estrume, tal, para poder ver o crescimento. É um investimento de Deus na nossa vida. É isso, o investimento de Deus na nossa vida. Ele investe, ele trabalha, ele dá oportunidade. A gente não está percebendo, mas ele está dando oportunidade para a gente. É isso, amado. E ele está trabalhando. Às vezes nós achamos que Deus está, de repente, não está ouvindo a gente, ou a gente está passando por algumas situações, Olha, eu nunca vi um líder de fato, um líder verdadeiro, um homem de Deus, chegar em qualquer lugar que possa se dizer bem-sucedido diante de Deus, sem sofrimento. Eu nunca vi. Todos os homens de Deus que eu conheço nas Escrituras Sagradas passaram por sofrimentos terríveis. Calúnias, perseguição. Um exemplo clássico disso é um José do Egito, né? O José, filho de Jacó e Raquel. Um exemplo clássico disso, tá? Todos os líderes, todos os homens de Deus verdadeiramente passaram por sofrimentos. É isso. Vamos lá, fechar então com 9 aí para a gente terminar. O que diz? Se vier a dar fruto, tem estar, senão mandarás causar. É simples assim. Se vier a dar fruto, depois desse tempo, depois da oportunidade, depois do trabalho, do investimento de Deus na vida de Israel e também na nossa vida, se a gente, com todos os sinais que ele, né, deve ter dado para a gente, né, todos os investimentos que ele fez de diversas maneiras, inclusive com o próprio sofrimento, né? Se nós não produzirmos, se nós não entendemos, então fazer o quê? Corta a figueira, né? E Israel sofreu muito, tá? E eu acho que essa parábola pequena, parábola narrativa bem pequena mesmo, mostra isso daí, né? O investimento de Deus em Israel, a oportunidade que Deus deu a Israel, a paciência que Deus teve com Israel.
Israel não valorizou, né? Se tornou, na verdade, uma figueira plantada estrategicamente num bom solo, mas estéril, tá? Inútil. Isso serve para Israel, mas serve para você e para mim também. Deus tem nos dado oportunidade. Valorizemos a oportunidade que Ele tem nos dado de viver e produzir nesta terra. Amém, amados? Amém? Que Deus nos abençoe. Deus abençoe sua vida, Deus abençoe a minha vida também. Amém? Em nome de Cristo. É isso. Vamos